Então seja bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. O Desejo Imediato, como sabem, é um programa que nós criámos do canal A Cor do Dinheiro para ajudar a consertar cabeças. O programa desta semana é com a doutora Maria do Céu Santo. Ela já vai explicar porque é que escolheu o tema desta semana, que é de rir. Mas eu gostava de lembrar que nós temos um mail dedicado ao Desejo Imediato e é desejoimediato@gmail.com. Bem, então o que é que vamos tratar esta semana? Olhe, sogrite barra norite. Como sabe, o sufixo ite quer dizer infecção, não é assim? Inflamação. Inflamação. Bom, e é essa inflamação que a Maria do Céu vai explicar hoje. Maria do Céu, o que é que quer dizer sogrite barra norite? Eu achei que este tema era importante porque ultimamente, e desde sempre também, é referido frequentemente nas consultas o stress que as noras produzem nas sogras e vice-versa. Por isso, o impacto da relação da sogra e da nora na relação do casal e que muitas vezes leva a situações fraturantes e até potencia algumas situações de divórcio. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que aquilo que devia ser uma relação normal, biologicamente falando, se pode transformar numa inflamação. Precisamente, não é? Porque é apendicite, quando é do apêndice, amidalite, prostatite da próstata, colite do intestino, por isso, pancreatite do pâncreas. Tudo e inflamações. Aqui, de facto, é uma das causas de stress e muito focadas nas consultas. E então o objetivo aqui era tentar dar algumas dicas para diminuir e fazer prevenção desta inflamação. Sim. Também há algumas situações que podemos dar uma terapêutica, mas como em tudo, o principal é vacinar e prevenir. E então, qual foi o foco número 1? Porque nós podemos considerar isto por várias fases. Por isso, a primeira fase, não é? O primeiro dia que se vai conhecer a sogra, o primeiro impacto, porque nós... Ou a nora. Ou a nora. Nós não vamos... Só um pormenor, Maria do Céu, não esteja a pensar que isto é um programa sexista, que nós estamos a insistir apenas na sogra e na nora. Vamos fazer um programa sobre o sogro e o genro também. Isto é uma série, não é? Precisamente, é porque este tema não era só para uma conversa, Pois. dava mesmo para uma série, mas como o conflito mais frequente é entre as sogras e as noras, resolvemos começar Ora por bem. esta fase e depois lá vamos para o genro e para o sogro. Sim. Desculpa, eu interrompia, pode prosseguir. Não, por isso, começamos pela fase do conhecimento, que é sempre uma fase de alguma ansiedade. Quando é que devem, por exemplo, a nora marcar para ir conhecer a sogra? Há assim algum período? Deve ir nos primeiros 14 dias depois de começar a menstruação. Deve estar aí a Sério? pensar. Porquê? Sim, porquê? Eu vou Esta até a explicar. mim me surpreendeu. Porque tem uma fase hormonal. Por exemplo, nas mulheres que têm um ciclo mais ou menos regular e que não fazem contraceptivos hormonais e que menstruam, porque hoje em dia algumas mulheres fazem pílulas contínuas e por isso não têm menstruação, Para evitar a e menstruação. então é difícil fazer estas contas, mas conta ao primeiro dia da menstruação e durante os primeiros 14 dias é a fase ideal. Porquê? Porque está no pico dos estrogénios. Estrogênio é aquela hormona que bem dispõe a pessoa. Bem dispõe, Ao ficamos contrário mais... da progesterona. Precisamente. Pronto. Ele já tem aprendido aqui umas coisas. Tenho aprendido de Está facto. aqui já. E então o que é que acontece? Na fase, nos primeiros 14 dias, e como eu tinha referido, há um pico de estrogénios, o humor é muito melhor, porque na fase pré-menstrual, aquilo que conhece é TPM, atenção pré-menstrual, o que é que leva? Leva, a pele fica um bocadinho mais feia, com mais verbulhas, o humor mais alterado, mais irritabilidade, menos brilho no olho e menos rapidez de raciocínio. Nesta fase eu não sei o que é melhor, se é logo aquela resposta espontânea ou se é de facto ter algum tempo para filtrar aquilo que vai dizer. Por isso, se vai conhecer a sogra, porque não se esqueça, quando se apaixona por alguém leva sempre um pacotinho, não é? Em geral leva a família atrás e às vezes também os filhos, não é? Pois. Que já têm de umas relações anteriores. É um package. Precisamente. Primeiros 14 dias. Geralmente corre muito melhor. A nora tenta ser simpática, que a relação ainda geralmente não está bem estabilizada, e a sogra também. Mas a sogra, muitas vezes, o que é que acontece? Nós projetamos para os nossos filhos umas expectativas muito altas. Imaginamos sempre aquela nora fantástica
e temos sempre tendência a arranjar um pequenito defeito. Por isso, eu aconselho às sogras a moderarem-se. Por default, a expressão é sempre esta: não é a mais adequada para o meu filho, que é para não dizer pior. Precisamente. Tem aqui isto, não comente com o seu filho, a não ser que seja uma coisa muito grave, e não tente interferir logo ali na relação do casal, porque vai começar logo a pôr uns espinhozinhos contra si, porque depois a relação do seu filho com a namorada, com a companheira, também vai começar a ficar, por vezes, um bocadinho mais conflituosa. Ou então, até com a própria mãe ou o próprio pai, não é? Por isso, o que é que aconselhamos aqui? Primeiro, descontraído, uma noite bem dormidinha, faça amor antes de irem os dois mais descontraídos e mais tranquilos, ele também vai. Primeiros 14 dias da menstruação. Ponto. Depois, esta fase, a sogra não deve interferir muito, nunca se esqueça que sogra não é mãe, é sogra, e que nora não é filha, é nora. Por isso, sempre há algum savoir-faire na relação. Criar um mínimo denominador comum, não é? Não, pode ter algum, mas não em excesso. Sim, ou seja, tem que haver ali um limite superior e inferior dentro do qual a gente tem que agir, mesmo que tenha que suportar. Não se pode esquecer que não é mãe e não se pode esquecer que não pode hostilizar a outra pessoa, porque aquela pessoa vai viver consigo e com a pessoa que está ao seu lado durante muitos anos. Precisamente. Depois há uma segunda fase, que é a fase em que vão coabitar. Muitas vezes aí a relação da nora já não é tão simpática, porque está, embora esteja errado, já se mantém ali uma fase, acha que já está a interferir muito com o filho, que está a opinar muito, e por isso o conselho que se dá à sogra: opine o mínimo possível, não esteja sempre a criticar, não diga que a jarra devia estar ali em vez de ali, que deviam comer isto, e depois também o companheiro, o filho, não deve estar sempre a dizer que a comida da mãe é que é fantástica. Pois. E não esteja sempre a criticar o que é que eles compram no supermercado, nem que tipo de casa é que tem. Lembre-se o que é que pensava da sua sogra. E quando conheceu a sua sogra, qual era o papel que queria que ela representasse na vossa vida de casal. Porque sogra pode ser um pilar importante para ajudar a tomar conta dos filhos e para ajudar a... E a harmonia familiar, precisamente, que é muito importante, não é? E o próprio conceito familiar e transmitir os valores e isso tudo. Pronto, por isso, essa fase aí é uma fase geralmente onde se inicia o conflito. Minha sogra está sempre a opinar, quer que eu lá vá almoçar todos os fins de semana ou jantar, mesmo que eu tenha com amigos, não percebe que às vezes temos outras opções. Por isso, convide, mas não esteja sempre a insistir. E só lá vá à casa quando for convidada. Também não apareça. Isso é um conselho muito útil. Não apareça. Só ir a casa quando é convidado. Precisamente. Não esteja sempre a aparecer, não me vá dizer que vai só levar a sopinha, o jantar. Não, ofereça para fazer, mas vai quando eles pedirem ou quando quiser. Dê o que eles pedirem. Não exagere, não esteja sempre em cima, não esteja sempre a opinar. Depois... E já agora também não ter aquela atitude de querer mostrar que está a agradar em tudo, não é? Porque isso suscita suspeitas do outro lado. Precisamente, porque não há ninguém totalmente perfeitinho. Claro. É isso mesmo. Depois há a fase da gravidez, que é uma fase que as sogras têm muita tendência a opinar. Mas porquê, Maria de Sá? Toda a gente diz isso. Porque está o neto em jogo. Então, como não é só a nora, que tudo bem, mas é também o neto. E então tem medo que vá prejudicar alguma coisa no neto. E é aquele complexo do, eu já passei por aquilo, portanto tenho alguma coisa a ensinar a quem já não passou. Precisamente, tenho mais experiência. Não está a comer bem, está tão magrinha, não pode ser, não dorme, isto é uma gravidez. Olha, faça isto, faça aquilo. No meu tempo, olha, comigo aconteceu isto, eu fiz aquilo. Sabe que, olha, houve uma pessoa que me deu um conselho extraordinário. É isto que não se deve fazer, não é? É, de maneira nenhuma. Pois. Por isso, ela tem obstetra, tem as amigas, é outra geração, e por isso não esteja sempre a opinar, nem ver se está magrinha, se está inchadinha, se está... Não, deixa estar. Ou seja, agora imagino que a pessoa, o rapaz, não é? Percebe que a mulher está a ficar incomodada com alguma coisa por parte da sogra, o que é que ele deve fazer? Por isso, muitas vezes o que deve fazer sem ofenderem, porque as mães ficam muito fragilizadas quando os filhos dizem alguma coisa e pensam logo que a nora e a família da nora já levou o filho, mas não é bem assim, embora muitos tenham tendência
depois a visitar mais, até quando a proximidade é grande, a família da pai e da mulher, mas também muitos estão na família do homem, depende aqui depois do apoio e da maneira como se consegue gerir isso tudo, e claro, depende da sogra e da nora, tem, mas muitas vezes pode dizer assim, oh mãe, não te preocupes, deixa estar, não vale a pena, está tudo bem e tal, tentar gerir ali o conflito. Claro que o papel é extremamente difícil, porque eles estão ali uma bola de ping-pong, apanham da mãe, apanham da parceira, e por isso aquilo é um jogo de equilíbrio, às vezes até tenho pena deles, mas tentar ali, sem ofender ninguém, pôr um bocadinho de água na fervura, que é o que faz a maior parte. Porquê? Porque senão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que isto vai-se repercutir na relação do casal. E às vezes pequenos conflitos tornam-se em grandes conflitos. A tua mãe disse aquilo. Precisamente. Epá, tu nem sequer ouviste, foste mal criada com ela. São coisas destas, não é? É isso mesmo. E depois, a relação do casal começa, de facto, a ficar, não quer ir à casa da sogra, depois ele também não quer ir à casa da mãe dela, e depois os fins de semana e o tempo que estão juntos, gera uma certa discussão que se vai repercutir na afetividade e que se vai repercutir na relação afetiva e sexual do casal. E não posso deixar de dizer, como diz uma amiga minha, que ainda esta semana esteve comigo, e que diz uma frase que é: quem não dá assistência, abre concorrência, não se esqueça, não é? Por isso, na relação a dois, isto é como tudo, é como aos negócios e com tudo. Quando não estamos em cima, aqui não é do cliente, não é? Mas do parceiro... abre-se ali um espaço. Precisamente. E o amor, tal como a natureza, tem horror ao vazio. Precisamente. E ainda mais, o amor e tudo é que mais flores têm de ser regados, não é? Porque senão murcham. A Maria do Céu falou na parte da gravidez. E agora vamos à parte em que já há criança. Pronto. E então a gravidez tem esta Aí também fase. há muitos conflitos. Precisamente. E depois é o conflito, onde é que vai nascer? E como? Que a sogra tem também muita ansiedade. Depois, logo a seguir, esta fase da pandemia levou a que não houvesse visitas. Foi mau e foi bom. Porque diminuiu alguns conflitos, porque era proibido, ponto, estou sozinha aqui. Por outro lado, criou alguma ansiedade, porque não me deixa ver, nem lá em casa, não me deixa ir visitar, embora muitas vezes eu, não é por mim, por causa tenho medo de a contagiar, porque fim do hospital, por isso, não houve tanto conflito como o habitual. Porque depois uns não querem que se pegue ao colo, os outros não querem que se dê beijinho. Mas agora, como estão todas as famílias a reunir-se, volta a haver a questão do poder haver conflito. Precisamente. E depois há uma fase que é muito complicada, que é o baby blue, que certamente já ouviu falar, não é? Que é aquela ansiedade, uma ligeira depressão que acontece, em geral, no segundo dia, entre o segundo e o quinto, depois do bebê ter nascido, e geralmente dura 2 a 3 semanas. Ó Céu, quanto tempo é que isto demora? Só 2 a 3 semanas? Em média, quando é mais de um mês, às vezes tem de se pedir ajuda. Precisamente, porque às vezes tem mesmo de fazer alguma medicação. Pedir ajuda primeiro ao obstetra e às vezes ao psicólogo ou ao psiquiatra. Você não se esqueça de estar com o canal A Cor do Dinheiro, está com o programa Desejo Imediato, e isto é a altura em que eu vou perguntar à Maria do Céu, Céu, nas suas consultas, na experiência que tem, estas questões que está aqui a referir são aquelas que mais lhe aparecem pela frente. Sim. E qual é o conselho geral que dá às pessoas para poder, pelo menos, sossegá-las? Porque às vezes a questão é essa, não é? Dizer assim, olha, você está a criar uma obsessão, distancie-se um bocadinho, relaxe. O que é que a Maria do Céu diz? Em relação ao baby blue ou ao global? Em relação em termos globais. Por isso, em termos globais, o que eu digo é, deixe o casal, o seu filho, quando é à sogra, e a sua nora viverem a vida deles. Quando eles quiserem, pedem ajuda. Quando eles quiserem. Não esteja sempre a ir visitá-los nem nada. Não, mostre-se disponível para quando é preciso. Sempre, por exemplo, quando já existem crianças, não diga, eu hoje não posso, amanhã, tente gerir a sua vida para poder quando eles podem, porque o que é que dizem? Não, é só quando lhes dá jeito. E quando é precisam. Só quando eles querem e quando precisam. E a minha vida está em segundo plano. Não deixe de viver a sua vida. Não seja só avó, sogra, não. Tem de ter a sua vida própria para estar equilibrada, ter tempo para fazer ginástica, para ir tomar um cafezinho com as amigas, para ir às compras quando lhe apetece, para estar sozinha com o marido e ter tempo para estar com o neto e também para Até porque isso lhe dá distanciamento para depois poder estar a apreciar a relação que tem com a outra, com a sogra, com a nora e com o neto, com alguma distância e perceber onde é que pode estar a exagerar, não é? Precisamente, até porque se não estiver muito em cima, cria uma certa, olha, a tua mãe não liga nenhuma, nunca cá vem, vê lá, tem o neto e nem vem buscá-lo para passear. Não.
diga que está disponível para ir buscá-lo ao colégio, ao infantário, para ficar tudo bem, e aí tente gerir. E também não é só nos bocadinhos que não tem nada para fazer, porque tem de ser aqui... Sim, já agora, Céu, ocorreu-me aqui uma questão que eu acho que a gente podia pensar também num programa autónomo para isso, que é depois da questão da educação, porque às vezes os avós tentam interferir na educação dos mas filhos. há aqui outro fator muito importante que me esqueceu. Sim, Que é a menopausa. Por isso, quando a sogra está a entrar em menopausa, e tem de ser, ter mesmo paciência para algumas. Porquê? Porque a alteração hormonal está-se a dar, e por isso a baixa de hormonas corresponde à tal fase, à TPM, à fase pré-menstrual. Agora, imagina a sogra sempre em TPM. Pois. Por isso, não dorme, tem o sono fracionado, tem a irritabilidade, tem tudo. Por isso aí, eu aconselho as sogras, respire fundo, não esteja sempre a falar de doenças, sempre a queixar-se, fale de coisas positivas e também não esteja sempre a contar tudo em pormenor, nem as viagens, nem as conversas com as amigas, não fale demasiado, não coma demasiado, não beba demasiado, é tudo conta, peso e medida em todas as fases da vida, mas nesta da menopausa é essencial, por isso, não seja chata durante os jantares, não chame a atenção só sobre si para contar tudo com o pormenor, não. Tente ser incisa, precisa e concisa. Por isso, só o que é preciso para falar, está bem? E depois outra coisa, não tem sempre a falar dos afrontamentos, né? Não, bem disposta, sorria, também não precisa estar sempre a mostrar que é um otimismo exagerado, nada disso. É uma questão mas de o sensatez. equilíbrio, sim senhor, sensatez e equilíbrio. Atenção, para as noras, tenham alguma tolerância com as sogras, porque quando chegarem à menopausa, não se esqueçam que o filho que lá tem em casa depois também vos vai trazer uma nora. E nessa fase é mais ou menos complicado. Pois é bom não esquecer essas coisas. Maria do Céu, fica então o desafio para um programa primeiro sobre os sogros e os genros e depois sobre a questão da educação dos netos, onde os avós têm tendência a interferir. Bom, a Maria do Céu vai estar de volta daqui a 15 dias. Nós, na próxima semana, teremos a doutora Alexandra Nunes, ou a doutora Nunes, como você carinhosamente chama. E, para o final, quero lembrar que o programa tem um mail, desejoimediato@gmail.com, por onde você pode colocar questões, dúvidas, que tanto a Maria do Céu como a Alexandra terão o cuidado de ler e aconselhar naquilo que melhor souberem. Muito obrigado, mais uma vez obrigado a Maria do Céu, nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Tenha um grande fim de semana.